Nós sabemos que Kratos chegou à mitologia nórdica há cerca de 115 anos atrás, o que significa que já faz mais de um século que a Grécia foi devastada pelas ações de Kratos contra o panteão de deuses de lá. Mas vocês já pararam para pensar no que pode ter acontecido com a Grécia nesse tempo todo, desde aquela catástrofe? Neste vídeo nós apresentaremos nossa teoria sobre o tema. Eu sou o Victor Bruno e esse outro ser aí chama Thiaguinho. E aí povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A morte dos principais deuses gregos causou quase que um apocalipse na Grécia. Porém alguns deuses sobreviveram, como Apolo, por exemplo, e provavelmente eles emigraram para outras terras, já que não tinha mais nada para eles na Grécia. Ao se sacrificar, entre aspas, no final do God of War 3, Kratos acabou liberando o poder da esperança que estava dentro dele para a humanidade. E aquele vaso que o Kratos encontra no templo de Tyr representa os gregos reconstruindo o que aparenta ser o Olimpo. Dessa forma, podemos imaginar que, com a ajuda do poder da esperança, os gregos reconstruíram o país. Sem a influência divina, que só trazia guerras e catástrofes, a Nova Grécia prosperou como nunca. Os gregos se tornaram de certa forma ateístas, entre aspas. Pararam de venerar os deuses. Pelo contrário, culpavam eles pela catástrofe passada e condenavam os deuses sobreviventes por abandoná-los. Em contrapartida, Kratos passou a ser considerado um grande herói que libertou o povo grego da influência dos deuses. Em um determinado momento da franquia, após a inevitável morte de Kratos, que cedo ou tarde irá acontecer, Atreus poderia ir para a Grécia espalhar as cinzas do seu pai, onde veria a forma como os gregos o reverenciavam e também o quão próspera e bem-sucedida a Grécia se tornou após o Kratos acabar com os deuses. Talvez a grande finalidade da franquia God of War seja representar esse fim da influência divina sobre a humanidade, e a independência dos humanos com a queda de todos os panteões de deuses do mundo. Não necessariamente é Kratos ou Atreus que irão destruir todas as mitologias, mas outros podem surgir após conhecer a lenda do fantasma de Esparta. Daria muito mais sentido para a missão da qual Kratos é destinado, ser o destruidor de mundos, no qual acabaria se tornando um herói para todos os mortais, e teria sua redenção depois de tudo que ele sofreu e também de todo o sofrimento que ele causou aos outros. Existe também margem para pensarmos sobre o que aconteceu com os deuses que sobreviveram após o final de God of War 3. Para onde eles foram? Aí são várias possibilidades. Eles podem ter ido ao Egito, por exemplo, já que existe uma lenda da mitologia grega em que alguns dos seus deuses teriam viajado para o Egito. Mas a hipótese que nós consideramos mais provável é de que esses deuses viajaram para o oeste, onde fundaram Roma e iniciaram um novo panteão de deuses naquela região, o que poderia explicar o fato da mitologia grega e romana serem quase idênticas. Os fundadores de Roma foram Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra romano, equivalente a Ares, com uma mortal Reia. Entre os deuses gregos que sobreviveram está Reia, a mãe de Zeus. Dessa forma eles podiam adaptar essa Reia como a mãe de Rômulo e Remo. Nós acreditamos também que o pai de Rômulo e Remo pode ser o deus Apolo, que nunca apareceu em God of War, mas é frequentemente mencionado, e tudo indica ainda estar vivo após o final de God of War 3. Pensamos nisso, pois Apolo é o deus da luz, do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo, da verdade, do equilíbrio, da razão e da perfeição. Ou seja, o cara era deus de tudo. Sendo assim, ele poderia ser a grande mente por trás da origem dos novos deuses romanos, e seus filhos herdariam muitas de suas habilidades para construir a cidade de Roma e a civilização romana, que era a maior e mais desenvolvida da época. Isso pode ser possível, pois nós não lembramos, procuramos e não encontramos alguma referência direta sobre Roma e mitologia romana na franquia God of War. Nada concreto que prove a existência deles, na mesma época que se passa a saga grega. Isso abre margem para essa teoria, de que Roma teria sido fundada pelos deuses gregos sobreviventes após os acontecimentos de God of War 3. Vamos lembrar que na vida real Roma foi fundada muito antes no período histórico que God of War se passa, que é a Guerra do Peloponeso. Porém, hoje já é mais do que provado que God of War não segue qualquer tipo de cronologia coerente da vida real, já que a Era Viking, onde se passa a nova saga nórdica, acontece mais de 1000 anos após a Guerra do Peloponeso, e só se passou 115 anos desde que o Kratos chegou na mitologia nórdica. E essa foi a nossa teoria, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e é isso. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau!